Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo nós vamos falar sobre a regra de número 6 do livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. É um grande livro, como nós já sabemos, aí já vimos 5 regras antes dessa. E a regra de número 6 é aquela que tem essa frase famosa, que ficou bastante conhecida ao redor do mundo, que é: arrume a sua casa, deixe a sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Ou na frase, no slogan famoso que ficou pelo mundo: antes de tentar arrumar o mundo, arruma a tua cama, certo? Essa regra é muito interessante, porque, ah, primeiro de tudo, antes da gente entrar no conteúdo do livro, o que a gente tem visto nos últimos tempos é de fato um monte de gente lutando pela melhora do mundo, mas que não arruma a sua própria vida. Então, basicamente, um monte de pessoas histéricas dizendo que o mundo precisa ser melhorado, que precisamos combater as diferenças, precisamos vencer, pegar o dinheiro das pessoas e distribuir para os pobres, combater a fome, coisas todas. Inclusive, combater a fome é muito importante, combater a pobreza é muito importante, combater as doenças é muito importante, buscar a dignidade para todos os seres humanos é de fato muito importante. Mas o que nós temos visto nos últimos tempos são as pessoas gritando histericamente sobre esses problemas, pensando que posts no Twitter, posts no Instagram, posts no Facebook, vídeos no YouTube vão fazer com que o mundo melhore muito e não olham para suas próprias vidas. Estão com a sua saúde debilitada, dormem tudo errado, não arrumam o próprio quarto, não limpam a casa, não se aprimoram para ter um emprego melhor, não contribuem com a sua comunidade ao redor ali, sabe? Ajudar o teu vizinho, ajudar a tua vizinha, cuidar dos teus pais que estão ficando velhinhos, esse tipo de coisa. Basicamente, nessa regra nós vamos ver que o título mesmo diz, é muito mais importante, me parece inclusive o único caminho possível, que eu tente primeiro organizar minha vida para depois tentar arrumar o mundo. É aquela velha história de quando você está no avião, a aeromoça fala que se estiver caindo e aparecer aquelas máscaras de oxigênio, primeiro você coloca em você e depois você ajuda o cara do lado. Porque é como se você, olha, se você tentar ajudar o cara do lado e não colocar em você mesmo, não vai ter oxigênio, você vai desmaiar e nem ajudou o cara. Então, basicamente, usando essa metáfora, o que o livro nos diz para fazer é: cara, pera, você quer mudar o mundo? Beleza. Mas primeiro, arruma a tua vida. Porque imagine o seguinte, né? A gente pode perceber que a coisa que parece muito ínfima e pequena, que é eu arrumar a minha vida, ela escala muito grandemente se ela for feita por todas as pessoas. Então você imagina que eu arrumo minha vida, você arruma a tua vida, outra pessoa que arruma a tua vida, mais 10 pessoas ali, cada um vai arrumando as suas vidas. Inevitavelmente, essas pessoas que estão arrumando a sua cama, elas vão começar a mudar o mundo, porque elas começam a mudar a sua realidade imediata, a sua realidade próxima. E a gente esquece de pensar nisso por ter sido educado nesse pensamento abstrato que a gente foi educado. Então a gente está sempre muito acostumado a pensar em muitas abstrações, né? Em mudar o mundo, em acabar com a pobreza, em acabar com a fome, que são coisas que elas estão num campo abstrato, porque o que de fato acaba com a fome? O que eu tenho que fazer concretamente para acabar com a fome no mundo? O que eu preciso fazer concretamente para trazer dignidade a todas as pessoas? Então, a gente se perde nessas abstrações e não consegue trazer tudo isso de volta para um campo prático e concreto da vida. Porém, quando a gente decide, não, pera, eu vou arrumar a minha vida, eu vou corrigir as minhas falhas, eu vou arrumar a minha cama, o meu quarto, a minha casa, a gente começa a entrar em ações práticas. E essas pequenas ações práticas, quando elas são repetidas constantemente, elas vão como que naturalmente nos levando para um caminho onde nós começaremos a agir em coisas cada vez maiores. Então é incrível como, se você já fez o experimento de tentar colocar uma rotina melhor na tua vida, bom, eu vou começar a arrumar minha cama todo dia, vou tomar um banho ali de manhã, ok? Eu vou fazer o meu exercício físico toda semana. Você percebe que é quase que inevitável que isso te leve a fazer coisas por outras pessoas no meio do caminho. Então, quando você bota disciplina na tua vida, essa disciplina que você coloca na tua vida te faz fazer algo por outras pessoas. E aí, essa é talvez a grande moral dessa regra número 6, né, desse capítulo do livro. O Jordan Peterson aqui nesse livro, então, ele vai começar esse capítulo com essa perspectiva, mostrando primeiro os nihilistas, né? Então ele vai pegar o Jordan Peterson, que é muito influenciado por Nietzsche, estudou muito Nietzsche. Ele vai nos mostrar primeiro aqueles casos daqueles caras que você se lembra há um tempo atrás.
eu imagino que você se lembre, foram lá e mataram crianças em escolas, né? Esses caras que fazem esses assassinatos em massa. Ele vai nos mostrar, começa contando sobre esses caras e mostrando como eles têm uma perspectiva completamente nihilista da vida. Então, eles pensam, olha, não tem fim as coisas, nós vamos pro nada mesmo, não existe Deus, não existe nada que vai acontecer, eu preciso odiar o mundo inteiro é ruim, o ser humano é ruim, então eu preciso destruir o ser humano. E ele mostra que, olha, esses caras, eles têm essa perspectiva nihilista de que nada, não existe nada e que eles precisam destruir o ser humano porque o ser humano é mau. E geralmente esses caras que fazem isso, eles tiveram uma infância, uma juventude, ou seja, uma vida com bastante influência da maldade. Então, eles foram abusados quando crianças, violentados, esse tipo de coisa. Então ele vai mostrar assim, olha, nós vemos, existem esses sujeitos que eles, por terem um background, né, por terem uma história de vida de muita dor, eles transferem essa dor para um ódio à humanidade e, em última instância, como diz o Jordan Peterson, um ódio a Deus. E então eles partem nesse sentido de vingança. Eu vou me vingar de todas as dores que eu sofri, eu vou me vingar dos outros seres humanos, porque a humanidade é má, e eu vou me vingar de Deus. E isso é muito interessante, porque ele nos lembra muito bem que na Bíblia, Caim e Abel representam isso, né, de certa forma simbólica. Tem Abel, que é o irmão bom, né, digamos assim, e Caim, que ele nunca consegue ser amado por Deus como é Abel, né, pelo menos como apresenta Jordan Peterson essa narrativa. E aí Caim, com inveja do seu irmão bom e por ser o cara que ele queria ser, né, porque seu irmão é amado por Deus, ele se vinga de Deus e do irmão, né? Então, em última instância, ele se vinga de Deus matando Abel. E ele mostra que, olha, a gente encontra no mundo essa relação simbólica de Caim e Abel nessas pessoas que, por terem tido uma vida difícil, elas vão se revoltar contra os outros e contra Deus. Mas ele mostra que não é necessário que seja assim. Não é necessário e não é obrigatório. E não é a maior parte das pessoas que sofreu esses abusos, esses violentamentos, que teve essa vida muito sofrida, muito difícil, que vão se transformar em pessoas más. Ele mostra o caso de uma... Primeiro ele começa mostrando um caso concreto, muito interessante. Jordan Peterson é muito perspicaz nesse sentido. Ele é muito capaz de trazer as ideias abstratas e apresentar casos concretos, que é como a gente começou esse vídeo, né? Mostrando que a gente precisa fugir da abstração e voltar para o concreto. Então ele começa mostrando que uma paciente dele foi uma dessas mulheres que teve uma vida muito sofrida. Sua mãe morreu cedo, depois ela foi criada por uma avó que só maltratava ela pelas suas virtudes, mas acabava com sua criatividade, com a sua docilidade ali, com a sua sensibilidade. E ela também teve um pai que era um viciado e acaba morrendo, né, por ser um viciado ali em drogas. E essa mulher tem filhos. E quando ela tem filhos, ela... deixa eu ver se ela teve um filho, né? Teve um filho. Eu tô lendo aqui, ela teve um filho. E quando ela tem o seu filho, ela rejeita o seu passado, essas coisas todas ruins, doloridas que ela teve, porque ela não quer transmitir isso para seu filho. Então ela tenta combater, e ela consegue, com sucesso, essa maldade que foi apresentada na vida dela com bondade. É uma bondade que ela transfere para seu filho, e não a perpetuação dessa maldade que ela sofreu. E a partir deste caso, ele nos traz mais uma fala de Nietzsche, que diz assim, olha, o estresse, os traumas físicos, intelectuais, psíquicos, não precisam necessariamente produzir niilismo. Todos esses traumas sempre permitem uma variedade de interpretações. Então, o que o Jordan Peterson vai fazer é pegar essa fala do Nietzsche, a partir desse exemplo concreto que ele nos dá, dessa mulher, sua paciente, é que nós podemos interpretar o mal que nos acontece de infinitas formas, né? Digamos assim, de muitas formas, para não perpetuar isso como fez Caim, como fizeram esses outros caras aqui, que ele apresenta no começo do capítulo. Ou seja, nós sempre temos uma escolha de pegar aquilo de ruim que aconteceu com nós e não perpetuar essa maldade. E transformar em coisas boas. Pô, o exemplo clássico dos dois irmãos gêmeos, que são filhos de um pai alcoólatra. Um deles vira alcoólatra porque o pai era alcoólatra e o outro rejeita o álcool, não toma uma gota de álcool pelo resto da vida porque o pai era alcoólatra. Então, do mesmo caso, do mesmo pai,
do mesmo problema, duas interpretações diferentes, uma completamente positiva, uma completamente negativa. E aí Jordan Peterson vai terminar então dizendo o seguinte: a vida é curta e você não tem tempo para descobrir tudo sozinho. A sabedoria do passado, que foi duramente conquistada, e os seus ancestrais mortos, eles têm alguma coisa útil para contar para você. Ou seja, não tente descobrir tudo sozinho na sua vida, não tente lidar com seus problemas sozinho. Você tem para te amparar todo o passado da humanidade. Então, eu consigo, através da história da humanidade, transformar a minha própria história. Porque eu não preciso descobrir as coisas sozinho. Olha, já fica aqui a importância de estudar a coisa. Né? E ele fala assim: não culpe o capitalismo, a esquerda radical ou a iniquidade dos seus inimigos. Não reorganize o Estado até que você tenha ordenado a sua própria experiência. Tenha um pouco de humildade. Muito interessante. A gente percebe, então, por essa fala dele, que me fez refletir muito, que quando eu decido que eu vou mudar o mundo e sequer olho para os meus próprios problemas, eu estou sofrendo de uma soberba, de uma falta de humildade. Porque quem sou eu, afinal, para ter este poder de mudar o mundo, sendo que eu sequer dei um jeito na minha própria vida? E assim Jordan Peterson termina o capítulo dizendo, olha, set your house in perfect order before you criticize the world. Então, eu falei meu inglês muito ruim aqui, mas não importa. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes que você critique o mundo. Ou arrume seu quarto antes de tentar, arrume sua cama antes de tentar mudar o mundo. Esse é o 6º capítulo, a 6ª regra do livro 12 Regras para a Vida. Uma regra muito importante, muito útil para nós, que se você refletir em cima dela por um bom tempo, você perceber que faz muito sentido. Eu posso fazer muitas ações ao longo da minha vida para que a sociedade melhore, para que o mundo melhore, para que menos pessoas sofram. Mas eu não vou conseguir fazer isso eficazmente, bem feito, se eu não resolver a minha própria vida. Então eu preciso olhar para mim, ter um pouco de humildade e perceber que eu preciso melhorar a minha vida antes de tentar mudar a vida de todas as outras pessoas do planeta. Tá certo? A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.